Olá, amigos, uma alegria falar com todos vocês. Eu sou Augusto Fernandes, palestrante, mentor de carreira, empresário, despachante aduaneiro e tenho a alegria de compartilhar com você alguns conhecimentos que irão te ajudar na carreira. E a primeira pergunta hoje é: você seria capaz de definir a sua vida em 6 palavras? Pelo menos foi esta campanha que empreendeu um professor de economia. Empreendeu essa campanha no mundo inteiro e foi muito interessante. Houve um grande engajamento em 2006. A internet e as redes sociais ainda eram muito incipientes, mas houve um grande engajamento. E o que ele disse assim, o que chamou mais a atenção foram as crianças. E uma das crianças colocaram assim: a vida é melhor em um pijama de bem macio. Outra criança colocou assim: 9 anos empilhados dentro da minha alma. Centenas, milhares de pessoas de 6 aos 99 anos escreveram nesta memória coletiva. E aí eu repito para você, nesse turbilhão de emoções, você seria capaz de definir a sua vida em 6 palavras? Esse movimento foi feito em 2006, não tinha pandemia, o mundo era um pouco mais tranquilo, se bem que todas as épocas têm as suas inquietações. E eu achei muito profundo esse movimento do professor Larry Smith, porque em 2011 ele foi convidado para falar no TED lá de Waterloo. Ele é um canadense muito famoso. Esse TED já foi visto por mais de 7 milhões de pessoas. 7 milhões de pessoas no mundo inteiro viram esse TED. E olha, o título do TED é assim: por que você vai falhar ao ter uma grande carreira? E ele diz assim: eu sou economista, portanto eu sou pessimista por natureza. E ele traça alguns pontos que é interessante e eu vou compartilhar com você. Primeiramente, a gente imagina, para mim ter uma grande carreira eu tenho que ter paixão. Assim fala Steve Jobs, assim falam os grandes gênios que se destacaram em suas carreiras. Então, para mim ter uma grande carreira é necessário eu ter paixão. Mas aí é que está, nem todo mundo consegue ter esta paixão, nem todo mundo consegue ter esse grande interesse a todo tempo pela sua carreira. Nem todo mundo consegue ter essa energia motivadora todo o tempo e a todo instante. Por isso que você vai falhar ao tentar ter uma grande carreira, diz o professor Larry Smith, este famoso economista. Mas um outro interessante diz as tradições, passadas de pai para filho, as grandes tradições. Mas se eu trabalhar duro, se eu trabalhar arduamente, eu vou ter uma grande carreira. Todo dia os coaches, os palestrantes, os mentores, as pessoas falam que trabalho duro ajuda a ter grande carreira. Será? Será que todo mundo que trabalha duro realmente tem uma grande carreira? Será que as pessoas que dão duro diariamente no mundo inteiro têm uma grande carreira? Eu gosto muito do professor Clóvis Barros Filho, que é um filósofo brasileiro. O professor Clóvis diz assim: vocês já perceberam que o mentor, o guru, ele sempre vem de longe, porque é importante que o guru e o mentor sempre venham de longe, porque ele vem de longe, dá o recado e vai embora, ele não fica para ver o resultado, para aplicar. E aí, se o guru, o mentor tivesse a fórmula mágica e se funcionasse, a gente já teria erradicado a falta de sucesso, a pobreza, a tristeza. Todo mundo seria plenamente feliz, porque todo mundo tem um método infalível para a plena felicidade, para o pleno sucesso, para o pleno, para a pessoa ser perfeita no casamento, no trabalho, na carreira. Então, já imaginou que não existe uma fórmula pronta para todo mundo, que sirva unicamente para todo mundo?
Então, fique atento. Então, as pessoas falam assim, e por isso que o professor Larry Smith, a qual a gente está analisando hoje, se você entrou agora, ele fala isso. Então, você vai falhar ao tentar ter uma grande carreira, pensando que paixão, trabalho duro, mas tem também, ele fala, o interesse. Você não chega, por exemplo, a alguém que você ama e diz assim, case comigo porque você é interessante, case comigo porque você é interessante. Você não chega assim. E por que você vai chegar para a sua carreira corporativa e dizer assim, vamos fazer uma fusão comigo porque você é interessante? Você não chega para uma grande empresa e diz assim, vamos fazer uma fusão, você é interessante. Você não chega para um cliente, compra de mim porque você é interessante. Porque então você acha que vai ter uma grande carreira porque você teve uma área do seu interesse. Não é assim também, segundo o professor Larry Smith, esse que criou um movimento das 6 words, das 6 palavras. Então, se paixão e ter interesse, que são algo semelhante, e trabalho duro não leva necessariamente ao sucesso na grande carreira, então o que a gente pode pensar? Ele diz assim, a grande maioria das pessoas vão falhar e falham em ter uma grande carreira, porque a grande maioria, por exemplo, não é prêmio Nobel, não recebe prêmio Nobel, não tem lá na lápide do túmulo, aqui está o criador do velcro, ele fala assim, aqui está, por exemplo, o prêmio Nobel de Economia do ano tal, aqui jaz o cara que criou a teoria de dobrar o espaço, não tem. E aí vale a reflexão, o que vai estar lá na lápide do nosso túmulo, né? Alguns pensadores falam, o professor Mário Sérgio Cortella tem lá a célebre frase dele, que ele discute até daquela música do Titãs, e é muito, eu vejo lá, você que ainda não viu, assiste lá essa palestra, dá um Google aí, é muito interessante essa reflexão do professor Mário Sérgio Cortella. Agora reflete, então o Larry Smith ele faz diversas provocações. Ele fala de diversas provocações, por que você vai falhar em ter uma grande carreira. Então, paixão, interesse ou trabalho duro, não por si só, não vai lhe dar o direcionamento. E ele conta uma história assim também. Muitos pais chegam para os filhos, ou muitos filhos chegam para os pais e dizem assim, pai, eu sei que eu sou um excelente matemático, mas eu agora descobri que eu quero ser, o meu sonho realmente é ser mágico. Eu descobri que eu quero ter uma carreira, eu quero estrear nos palcos, eu tenho uma afinidade com a mágica, eu tenho paixão, eu vou trabalhar duro, então eu vou seguir o meu sonho, eu quero ser mágico. Eu acho que eu vou ter uma grande carreira na área circense, na área do entretenimento, eu quero ser mágico. E os pais quase sempre dizem, filho, isso é arriscado. Eu também tinha sonhos na sua idade, eu também tinha sonho quando tinha mais ou menos a sua idade. Isso é arriscado, não vai dar certo. E quase sempre desestimulam os jovens. Lógico que o Larry Smith tem todo uma oratória, uma retórica, uma forma provocativa de falar acerca disso. Mas o que ele quer dizer? Que quase sempre todos nós, está aí nas raízes das nossas emoções, somos desestimulados muitas vezes em seguir os nossos sonhos. Quantos, e eu tenho filhos na área, na época, né, da faculdade, da escolha, eu tenho uns filhos que já estão se formando, e tenho filhos que já são formados, e a gente vê muito isso, eles contam as histórias. Quantos pais impulsionam os filhos para carreiras que são mais rentáveis e são totalmente contra, a gente conhece. Filhos que queriam ser advogados, mas os pais empurram para a medicina.
filhos que queriam ser médicos, mas os pais empurram para o direito, supostamente uma ou outra área, por ser afim da família ou por ser mais rentável. Então há esta questão dos desestímulos dos sonhos, dos anseios, e isso está na raiz emocional de todos nós, na nossa história de educação. Está lá no íntimo, no inconsciente de todos nós. Quantas vezes nós fomos desestimulados nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Por isso, eu falo sempre, desistir é a coisa mais fácil a se fazer. Percebam, quantas vezes nós já desistimos de alguma coisa? De uma dieta, de exercício, de um curso de inglês, de um curso qualquer. Quantas vezes nós já desistimos? Por isso que muita gente falha a ter uma grande carreira. Percebam quantas pessoas pulam de empregos, de trabalho com muita frequência. Pulam de trabalho com muita frequência. Porque desistir é o melhor, principalmente essa geração mais atual, que não tem um suporte. A minha geração tem uma resistência maior à frustração, porque tem um outro componente, um outro histórico, né? E isso tem as diversas explicações naturalmente, mas a baixa tolerância à frustração é um dos componentes à falha das grandes carreiras, da tentativa da grande carreira. Porque, percebam bem, hoje nós vivemos uma época explosiva. Basta fazer uma dancinha numa rede social e bum, se explode. Basta criar um vídeo criativo e se explode. Mas nem todo mundo é assim. Mas não acontece isso com todo mundo. E depois de ter, para manter, esta é a grande questão. Sucesso deixa rastro. Naturalmente, a frase clássica e o chavão muito utilizado. Mas sucesso duradouro, para durar anos, tem que ter consistência. Consistência. Por isso muita gente falha em ter uma grande carreira. Falta consistência. Porque precisa alimentar e se renovar constantemente. E para isso é necessário coragem. É necessário ter boa vontade. É necessário estar se renovando todos os dias. Mas por que o Larry Smith fala, e hoje essa live vai ser bem curtinha, né? Por que o Larry Smith fala porque você vai falhar ao tentar ter uma grande carreira? E ele explica por quê. A grande causa que a maioria das pessoas, e mais de 7 milhões de pessoas assistiram esta indagação, essa provocativa, e eu sugiro você assistir, por uma emoção básica, e a gente vai explicar, e a gente já falou dela aqui, uma emoção básica, por conta do medo. A maioria das pessoas falham a ter uma grande carreira por conta do medo. O medo que aprisiona, o medo que congela, o medo dos julgamentos, o medo dos amigos, o medo da censura, o medo da sociedade, o medo das opiniões, o medo de se externar, o medo de se mostrar vulnerável. Como somos sujeitos, pessoas que julgamos a todo o tempo, também temos medo de sermos julgados a todo o tempo. A grande maioria das pessoas falham em ter uma grande carreira por conta do medo. Desta emoção básica. E nós falamos nos outros vídeos, eu sugiro você que está aqui no YouTube, você que está no Instagram, está aí no feed, veja lá o lado positivo do medo. Como ir para o lado positivo do medo. É fantástico esta dica. E ele fala assim, ele fala de uma forma bem poética. Você irá
falhar na sua tentativa de ter uma grande carreira, unless, né, uma expressão em inglês, ele usa duas expressões em inglês, né? A não ser que, ele termina a palestra falando isso, a não ser que, ou ainda mais, ele usa uma outra expressão, se eu tivesse, ele usa essas duas expressões, a não ser que e se eu tivesse, que é passado. Preste bem atenção, é passado essas duas expressões. Você vai falhar na sua vida em tentar ter uma grande carreira, a não ser que, e se eu tivesse que, e se eu não tiver, e se eu tivesse. Ponha isso na sua trajetória, na sua carreira. Agora, você pode fazer isso daqui para frente, fortalecendo o teu emocional, fortalecendo, não estou dizendo para que daqui para amanhã você chutar o seu balde, não, né? Nada disso. Ir para o lado positivo do medo é principalmente trazendo a inteligência, porque medo todos nós sentimos, medo todos nós temos, mas o medo é o grande propulsor da ansiedade. O que é ansiedade? É o medo. A ansiedade é o que a gente traz para o presente, aquilo que a gente desconhece. Isso é medo. A ansiedade é a materialização do medo, o desconhecido. E isso é muito forte. A humanidade hoje, essa emotividade, vive essa crise, a crise da ansiedade. Todos nós, independente de crença, raça, cor, credo, condições sociocultural, política, econômica, todos nós. Conheço bilionários extremamente ansiosos. Conheço pessoas de condições econômicas drásticas, extremamente ansiosas. A ansiedade é o mal do século. E pós-pandemia, então, nem se fala. Então, começar a ter equacionar essa emotividade e este medo, colocar razão para isso, que é difícil e desafiador, e nós vamos falar sobre isso mais amanhã, né? Nós vamos falar sobre isso, mas eu gostaria de resumir aqui rapidamente nesta live, nesses 17 minutos que nós estamos falando. Hoje eu foquei por que você vai falhar, e falei mais que o palestrante original, por que você vai falhar ao tentar ter uma grande carreira. Por que você vai falhar ao tentar ter uma grande carreira? Te dei uma técnica que não adianta ter paixão, não adianta ter trabalho duro, não adianta ter só interesse, mas te dei uma técnica importante da questão do medo. E falei de uma provocativa que ele criou em 2006, ao tentar, traz isso para a tua emotividade, tenta definir a tua vida em 6 palavras. Toda vida que a gente consegue, tenta colocar, traduzir sentimentos, aquilo que é imaterial, aquilo que é indefinido, e a gente tenta materializar em palavras, né? Já é um grande avanço. Tenta traduzir isso em palavras. Hoje, faz esse desafio, somente esse. Tenta definir o teu atual momento de vida em 6 palavras. Para te ajudar, uma criança de 8 anos disse o seguinte nesse desafio de 6 anos, de 2006. Ela disse assim: a vida é melhor em pijamas macios. Para te ajudar, em que a tua vida é melhor? Eu tenho uma amiga, a quem eu tenho um profundo amor e carinho, ela diz assim, parafraseando essa criança: a vida é melhor quando ela abraça o seu pet, que é o seu filho, né? Quando ela abraça ele, mas ele foge muito dela. Quando ele abraça ele, a vida para ela é muito melhor. Então, meus amigos, o que a vida é melhor para você? Né? Define a tua vida hoje em 6 palavras, mas que isso possa te trazer conforto e te trazer para a realidade presente da tua atual existência. E para fazer um diferencial, um over delivery.
uma historinha pequenininha para ver se te traz mais conforto à tua emotividade na noite de hoje. Em um campo de concentração, uma criança fugida com seus pais, como era judia, mas tinha algumas autoridades alemãs, lhe foi dado o direito de levar uma bolsa com alguns mantimentos. E naquela bolsa ela colocou alguns mantimentos importantes, mas colocou lá 2 chocolates, que na época da guerra isso era um extremo luxo. E no campo de concentração, a sua mãe, que era enfermeira e chefe lá do departamento, numa certa noite ela teve a oportunidade de ser chamada para fazer o parto de uma das prisioneiras que estava no estado de profunda decrepitude humana, profunda debilidade humana. E ela lembrou da bolsa de mantimentos da filha e perguntou se ela ainda tinha alguma coisa. A filha disse que ainda tinha um chocolate. A mãe, que era enfermeira, pensou, disse, olha, se essa mulher for ter o parto agora, essa criança, com esse estado de fome, é capaz dela morrer. Então ela pegou o chocolate da filha, deu para a mulher que iria ter a criança, e para a sorte de todos, a mulher não morreu, a criança nasceu. Passados os anos na história, aquela criança que cresceu teve o dia da libertação, o dia D e tal, e foi para a Alemanha e se tornou psiquiatra, e imaginou assim, e se na guerra tivéssemos tido psiquiatras e psicólogos para ajudar os prisioneiros? E teve o Viktor Frankl, um dia eu vou contar a história dele aqui. E ela fez um evento. A jovem que era filha da enfermeira fez um evento, convidou a todos da sociedade e começou a fazer a sua palestra, contando a sua história da sua mãe, que era enfermeira na guerra, contou a sua história, que nessa noite ela teve lá os mantimentos e que sua mãe até fez um parto de emergência. Terminada a palestra, alguém se aproxima, uma psiquiatra também se aproxima e lhe entrega um bombom e diz apenas uma frase: eu era o bebê. A gratidão, às vezes, circula o mundo e leva muito tempo e às vezes não retorna. Então que você possa ficar hoje com essa emoção positiva do bem, a gratidão. Não importa, mas ela sempre um dia retorna pelo ato bem feito. Fique com esta atitude hoje. Seja grato, tenha gratitude, que é a ação do bem. Outro dia a gente fala um pouco mais.